presença dos próprios associados do clube. Por fim, caso os presentes queiram fazer algum tipo de pronunciamento ao longo da reunião, por favor, comunicar no chat do Zoom, para que, assim que possível, abriremos a palavra para o solicitante. Presidente. Só um minutinho. Tem algum fone de ouvido aí? Boa noite a todos. Antes de dar início à 10ª reunião ordinária, solicito uma calorosa saudação rotária ao Pavilhão Nacional. Solicito ao nosso diretor de protocolo, Pedro Tucunduva, que anuncie a composição da mesa que irá dirigir os trabalhos desta reunião. Boa noite a todos novamente. O Rotary Clube de Guarujá Vicente Carvalho tem a honra de recebê-los na nossa 10ª reunião ordinária do ano rotário 2023-2024. A mesa que presidirá os trabalhos dessa reunião está assim constituída. No lugar número 1, presidente, do ano rotário 23-24, Vladimir Ferreira. No lugar número 2, Anderson Bernardes, Guarda Municipal. No lugar número 3, o terceiro do clube, Henrique Dias Castelão. Solicito uma calorosa saudação rotária aos componentes da mesa, companheiros do clube e visitantes. A palavra é sua, presidente. Eu agradeço muito a presença de todos, em especial da nossa Michele, que vai dar umas palavrinhas sobre a professora, ou a profissão de professor, que não é um negócio simples, tanto que é tão valorizado em países como o Japão, por exemplo, ao nosso companheiro Mário Klein e ao meu amigo e colega Anderson Bernardes, que de pronto se dispôs a falar um pouco sobre a Guarda Civil, ou sobre ser guarda civil, que é um negócio complicado, principalmente nos dias de hoje. Eu não sei se é só nos dias de hoje, não, né? Aproveitando aí, obrigado, Mariano. Boa noite. Boa noite. Solicito ao diretor de protocolo dessa noite, companheiro Pedro Tucunduva, que faça a leitura. Eu não acho que não há necessidade, né, Pedro, da leitura do currículo dos palestrantes. Nós vamos começar. Se tiver o currículo, Vladimir, você puder me mandar, porque você não me mandou. Não, não te mandei porque eu não peguei. Ah. Vamos começar. Ele mesmo fala. Oi? O próprio palestrante fala o seu breve Fala. currículo. A Michelle fala um pouquinho dela, o Mário fala um pouquinho dele, Então e o tá Anderson bom. também Então, fala um pouquinho. Acho que não tem necessidade disso. não há necessidade. Não há Acho que necessidade do dá para nosso fazer só diretor para de... gente, para quem não conhece direitinho, Isso, conhecer. Mas acho que cada pessoa não fala há brevemente, acho que tá necessidade. legal. Não há necessidade aí do nosso diretor de protocolo falar, mas que cada um fale um pouco de si, que acho que é até interessante, né? Vamos começar com a Michele. Fica à vontade, Michele. Só um minutinho, Michele, só um minutinho. Um negócio que eu queria anunciar antes aqui. Deixa eu só achar o número aqui. Eu quero agradecer muito a todos
ao companheiro Mariano, ao supermercado CRIO, que nessa gestão já foram arrecadados quase 1 tonelada, 951 quilos, 318 gramas. Eu tive com o Mariano lá no Lar Assistencial Fé e Amor e tem feito toda a diferença, não só esse alimento, mas como o freezer e o fogão industrial, que tem sido assim de uma importância super relevante para eles. Quem tiver a oportunidade de ir lá no domingo, ver o que é pessoas necessitadas esperando um marmitex, esperando uma refeição. Vamos lá, Michele. Boa noite a todos. Parabéns, Vladimir, por essa ação, né? Junto com o Mariano aí, parabéns. Seja bem-vindo, Anderson, à nossa reunião. Pediram para eu falar um pouquinho sobre educação, me limitaram até o tempo, 10 minutinhos. Vai vendo, hein? Falar sobre educação em 10 minutos. Mas eu prometo que eu vou me esforçar, tá bom? Vou falar um pouquinho da minha vida profissional, para quem ainda não conhece. A minha formação original é letras, né? Língua portuguesa. Também sou formada em pedagogia, com pós-graduação em docência no ensino superior, pós-graduação em linguística e pós-graduação em tecnologias da educação, que foi o que mudou a minha vida, né? Quando eu descobri a educação à distância. Então, não tem como falar do meu currículo sem falar desse encontro com a educação à distância. Por que mudou a minha vida? Porque a minha primeira graduação eu fiz presencial, e eu costumo dizer que foi um parto, porque foi muito difícil, filho pequeno, casa, emprego e tudo mais, e ter que conciliar, então foi muito difícil. E quando eu descobri essa pós-graduação, que eu fiz em EAD, deu um estalo, né, do que poderia, de como poderia mudar a vida de outras pessoas. Então, eu fui me especializando, já estive em sala de aula, já dei aula na Prefeitura do Guarujá, em algumas escolas particulares. Hoje eu só trabalho com educação à distância. Não estou puxando sardinha para o meu lado, não. É porque eu realmente acredito nisso. Quando eu resolvi trabalhar com educação à distância, era porque eu tinha um sonho. O sonho de mudar a vida das pessoas, assim como a educação à distância mudou a minha vida, né? Deu outros parâmetros, outros panoramas e poder chegar em qualquer lugar com educação é fantástico. Bom, isso é um pouquinho do meu currículo. E agora eu vou falar de educação. Falei que ia ser bem resumida, hein? Então, agora eu vou falar de educação. Eu vou aqui ler um conceito que eu encontrei aqui, que eu achei bem bacana, bem resumido. Educação é uma prática social que visa ao desenvolvimento do ser humano em suas potencialidades, habilidades e competência. A educação, portanto, não se restringe à escola. A educação é um direito de todos e visa pleno desenvolvimento do indivíduo por meio do processo de ensino e aprendizagem. Esse é o conceito básico da educação. Eu trabalho, nas minhas práticas pedagógicas, eu uso um autor que esse primeiro contato com ele mudou o meu fazer pedagógico, que é o Vygotsky. E ele fala sobre a educação, ela se dá através da interação. Então, quando a gente fala de educação escola, ela vai muito mais do que isso, né? Na verdade, os primeiros conhecimentos, os básicos, eles são passados dentro de casa. A gente não tem uma cartilha, ele se dá pela interação mesmo, pelo contato que o indivíduo tem com os outros indivíduos. Então, ele se depara com uma situação que ele não conhece, e através da forma como as pessoas interagem, ele vai
assimilar aquele conhecimento. Então, muito mais, a escola é sem dúvida um fator muito importante, mas a sociedade como um todo tem essa responsabilidade, né? Hoje o Estado está bem sobrecarregado por N problemas, que eu acho que é de conhecimento de todos, mas eu não vou me aprofundar nisso. O Estado está bem sobrecarregado com a função da educação, só que sozinho ele não tem como fazer. Então, ele é um processo que ele começa na família, em determinado período ele vai para a escola, mas todos na sociedade têm essa função. E agora, fazendo um intercâmbio com Rotary, um exemplo disso, né, desse trabalho da responsabilidade da sociedade com a educação, a gente pode falar sobre o Rumo, né? O Rumo, por exemplo, é um projeto que visa dar apresentar, né, outros caminhos, além daqueles que os alunos já conhecem dentro da escola. Então, mostrar na prática o que cada profissão faz, independente de formação acadêmica ou não. Mas ele fala de sucesso, de êxito, você ter êxito na sua profissão. E sucesso, quando a gente fala de profissão, é ir do ponto A ao ponto B. Qualquer tipo de evolução que você tem dentro daquela função, que não necessariamente está atrelado a uma carreira acadêmica de 9 anos, mas ser bom naquilo que você se propõe a fazer. Então, quando a gente fala de educação e faz esse link com Rotary, eu acho bacana colocar o Rumo como exemplo. É claro que o Rotary tem muitos outros projetos que vêm para fomentar a educação, né? Mas eu acho que esse é um dos projetos que está em todos os clubes. E ele é um pontapé inicial para a abertura de muitos outros. Bom, eu acho que é isso. Mais resumido, olha aí, nem olhei o cronômetro, mas acho que deu menos que 10 minutos, né? Não, obrigado, Michele. Não Imagina, precisa eu que ser agradeço. tão rigorosa assim, uma disciplina tão rígida assim. Mas falou muito bem. E quem de nós que não lembra ou que não teve uma professora que marcou na nossa educação, né, devido à importância. Até o exemplo que eu dei do Japão. Esse projeto Rumo eu acho muito interessante devido às recentes dificuldades, né? Não conseguimos tocar ainda, mas acho que há tempo. Precisamos nos reunir mais, encher mais o saco do nosso companheiro Paulo Gameiro, ter lá outras vezes para a gente poder organizar isso, que é de uma importância fundamental. E cabe nisso também o projeto que eu te falei, o que eu falei para vocês, os 5 básicos, é um negócio extraordinário. Me surpreendeu tanto, porque eu acho que é a solução para o caos que a gente vive, para o caos da sociedade aí. Ainda pegando o gancho no que você falou, o Vladimir, a gente está tão preocupado com a educação acadêmica dos nossos alunos e os eventos recentes, eles mostram, né, que a educação mudou. Antes, eu sou dessa geração em que a gente ia para a escola para aprender matemática, geografia, língua portuguesa e tudo mais. Hoje a função do professor ela é muito maior, ela é muito mais ampla. A gente também tem que ensinar, por exemplo, inteligência emocional. A gente tem que ensinar, por exemplo, conceitos de ética, de moral. E a gente só ensina isso pelo exemplo. Então, quando a gente fala que a mediação, né? O professor hoje ele é um mediador. Geralmente, quando o aluno chega para fazer uma pergunta, ele já olhou no Google, ele já tem uma noção daquilo, entendeu? A primeira infância
por exemplo, mais do que aprender a ler e a escrever e tudo mais, ele tem que aprender a socializar, a estar em contato com o outro, a saber se comportar. Como eu falei, falar de educação é muito amplo. Eu falaria aqui a noite inteira. Mas hoje a função do professor ela é muito maior que isso. Então, provavelmente esses professores que você tem algum tipo de memória afetiva é porque eles foram além dessa parte acadêmica, né? Dessa parte de conteúdo. Eles tocaram a sua vida de um modo diferente. Então, eles provavelmente ensinaram conceitos de moral, de ética, e de como se relacionar, de como administrar suas emoções. Hoje, a gente precisa muito mais disso. Informação eles têm em qualquer lugar, né? Eles lidam melhor com o celular e computador do que a gente. E ali eles têm tudo. Agora, como filtrar e como canalizar todo esse conhecimento é a função do professor e a função da sociedade de um modo geral, né? Se você tem o seu filho que tem 10, 11 anos e ele tem acesso a tudo, e por mais que a gente limite, a gente sabe que não tem mais controle. Acabou isso. Então, em vez de no lugar de controlar, a gente pode orientar, né? Dar um rumo. Você realmente precisa disso? É dessa informação que você precisa, né? Eu costumo dizer que quando eu era pequena, os meus pais sabiam tudo. Eles sabiam tudo, tudo que eu perguntava, eles respondiam, porque o nosso mundo era realmente muito limitado. Então, dentro daquele mundo, como a gente aprende através de interação, realmente eles sabiam tudo. Hoje eu olho para minha filha e penso, eu não sei nada, gente. Ela tem muito mais acesso. Então, qual é a minha função? Mediar, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto cidadã e enquanto rotariana. Mais uma vez, obrigado, Michele. Obrigado, Castelão, pela presença. Guilherme, Adriane, muito obrigado. O Guilherme quer fazer uma pergunta. Fica à vontade, Guilherme. Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar a nossa companheira Michele. Quando eu ingressei no Rotary aí, há 2 anos atrás, ela foi uma das pessoas que me inspirou a iniciar um novo curso aí de gestão comercial dentro da Estácio. Ela acompanhou aí praticamente quase 2 anos aí do meu currículo acadêmico dentro da Estácio. Por diversas vezes aí eu acionei ela, estava com dúvidas. Michele, acho que eu não vou conseguir concluir. Guilherme, você vai. Guilherme, faz isso. Guilherme, vamos para cima. E isso e aquilo. Em dezembro agora eu estou me formando aí em gestão comercial dentro da Estácio. Michele, parabéns por ser essa companheira fantástica, essa mãezona aí, uma educadora aí e amiga aí. Parabéns mesmo, de verdade. Sou grato a você aí. Você foi uma das pessoas que me inspirou aí dentro dessa nova formação aí. Parabéns. Muito obrigada, fico emocionada. Aí, tá um fruto. Tá um fruto aí, Michele. Isso é o que encanta nessa profissão. Nem todos vão chegar e vão falar isso, mas saber que você, de alguma forma, participou da evolução de um ser humano é fantástico. Muito obrigada, Guilherme. Companheiro, Mário Klein. O Mário Klein, hoje eu dei uma olhadinha rápida. Eu fiquei até em dúvida se é contador, se é contabilista ou se modernizou alguma coisa. Eu conheço como antigamente guarda-livros, né? Mas... Muitos lembram como guarda-livros, os mais velhos. Não, mas vamos lá. Então, o contador. O contador é uma profissão super antiga, tá? Antigamente, desde o tempo que é tempo, que tinha um cara que ia caçar, matar os animais. Então, ele já fazia uma contagem rudimentar de quantos animais matou, de quanto tirou peça, peles e tudo. Então, isso vem numa evolução. Conta a história que, mais ou menos, vestígios de evidência de existência de conta
vem por volta de 4.000 anos antes de Cristo. E mesmo na época de Cristo já tinha os coletores de impostos, então já existia uma economia de controles. No período da navegação também você tinha os investidores que investiam nas expedições e depois ele queria que alguém lhe prestasse contas do que ganhou. Então, isso é uma base da contabilidade. Tá? Em 1494, um frei, Luca Pacioli, fez um tratado de matemática onde introduziu o conceito de partidas dobradas que vem até hoje. Certo? Muito bem. Então, o contador, qual que é a essência mais básica? É ele fazer o registro contábil de toda a movimentação econômica que existe dentro de uma pessoa jurídica. E procurando identificar o que é o dinheiro do dono e o que é dinheiro da empresa. O dinheiro do dono é aquele dinheiro que ele entrou como capital. E depois toda a movimentação de compras e vendas. Essa é a função básica de um contador. Mas só que a economia cresceu, o relacionamento cresceu, então você já começa a ter especialidades dentro da categoria contador. Então você já começa a ter um tributarista, que é aquele que vai dentro de uma empresa, ver se aquela empresa que compra e vende produtos também tem serviços, se compensa ter uma empresa só de compra e venda de produtos ou só ter uma segunda empresa de serviços. Então, uma faz serviços, outra faz compra e venda. Então, é esse contador tributarista que vai analisar. Por exemplo, mês passado eu vi uma notícia de jornal que a Nestlé está remodelando alguns produtos para reclassificar. Então, se o bombom tem um X alíquota de imposto, se ele faz uma maquiagem do produto e classifica de outra categoria, tipo bolacha, alguma coisa assim, é um tributo menor. Mesma coisa, o tributarista vai aquele que vai ver quais são os incentivos fiscais que existem entre outros estados e mudança de fábrica. São Paulo, capital, perdeu muita empresa, muita indústria para outros estados. Goiás foi a que mais cresceu, Arisco e outras empresas. Na cidade de São Paulo, muitas empresas saíram do município e foram para Poá e Barueri. Porque uma empresa de leasing em São Paulo, na cidade de São Paulo, era 2% e Poá ou Barueri, 0,5%. Então, existia uma vantagem fiscal. E é isso que mais ou menos o contador orienta. E a prefeitura foi atrás, que eram empresas fantasmas. Isso também é ilegal, certo? O que tem que fazer é uma prospecção capitalista, mas dentro da legitimidade. Então, o que acontece? Então, você já tem esse contador, que é o tributarista. Depois, você já tem um outro especialista, que é perícia. Então, o contador é genérico, mexe de toda a empresa, toda a movimentação econômica. O perito, o que é? Ele é mais uma atividade de dirimir dúvidas. Base clássica é o seguinte: então, existe uma dúvida de herança, ou uma cisão de empresa, ou um questionamento entre sócios, e vai no juiz. O juiz vai nomear um contador da confiança dele. E daí o réu vai contratar um outro perito. E o autor também pode contratar. Então, numa demanda, pode existir 3 peritos. Então, qual que é a função do perito? É analisar os autos e dar o seu parecer, defendendo do réu ou autor. E você assina. Então, a profissão de contador tem fé pública. Ele assina, isso é válido, juramentado, isso é válido. Tá? É aceito como prova. Depois você tem, dentro da categoria de contador, você tem o atuarial. O atuarial é um outro que, com bases matemáticas, é mais especializado em ramos de seguro de previdência privada, que vai analisar o plano de previdência, o plano de seguro e ver qual que é a sua segurança projetada para vários anos, para ver se o modelo de captação de dinheiro e o modelo e os riscos que estão tendo é uma empresa que vai dar uma certa perenidade. Tá? Então, isso já é um outro tipo de categoria. Nas empresas maiores, você tem um contador
mas também tem uma área que é de controladoria. É que vai começar a analisar de um outro modo, não vai contabilizar, mas vai atrás das compras, se as compras estão sendo efetuadas, se as vendas estão sendo corretas. Então, é um outro tipo, quer dizer, ela vai analisar como é que está a saúde financeira e as políticas de procedimentos. Tá? Então, essa é uma. A outra é a auditoria. Então, você tem a auditoria independente e vai analisar os balanços. Então, ele vai na empresa, pegar os papéis, vai fazer seus testes e vai verificar se aquela empresa, o contador próprio ou terceirizado, está de acordo, se aqueles números são válidos. Então, ele assina. E o auditor, ele responde também pelos bens pessoais, tá? Ele responde. Então, é uma responsabilidade assinar. Depois, em questão de 2000, criou uma outra categoria de auditoria, que é a auditoria de procedimentos, auditoria de controles internos, que alguns chamam de compliance, que é o meu ramo, tá? Então, o que aconteceu? Em 1999, o Banco Central soltou uma legislação dizendo que as empresas, por ela, que são aprovadas, bancos, financeiras, corretores de valores, distribuidoras, tinham que ter uma auditoria interna de controles internos. Essa auditoria pode ser um funcionário próprio, desde que totalmente segregado das demais funções, ou terceirizado, que é a minha especialidade, que é meu ramo. Tá? Então, qual que é a função desse auditor de controle interno? Então, eu tenho que verificar se os procedimentos, digamos, de uma corretora de câmbio, ela está obedecendo toda a legislação do Banco Central. Se ela mexer com dinheiro público, fundo, essas coisas, então também tem a legislação da CVM. A SUSEP também, na parte de seguros, também tem controle interno, mas eu não atuo na parte de seguros. Então, eu tenho que dar um parecer por ano. Então, eu tenho que fazer um parecer, então eu tenho que analisar e provar, e eu tenho que manter meus papéis de trabalho como defesa para saber, para mostrar para alguém que quiser se eu cumprir as regras. Então, depois eu assino se está dentro das conformidades da legislação ou não. O auditor, em tanto demonstrações financeiras, o auditor de controles internos, a cada 3 anos, a CVM, todo ano, ela pega um terço dos seus associados, dos seus auditores, e faz um sorteio, e eu sou obrigado a contratar uma empresa de auditoria para me auditar os nossos papéis de trabalho, para ver se nós estamos trabalhando de acordo com a atividade, conforme as normas da regra do Conselho Federal de Contabilidade. E é sorteado. Então, mais ou menos, em média, uma vez a cada 3 anos, nós estamos sendo sorteados. Mas já aconteceu desse ano eu ser sorteado, e ano passado também. Então, pegou um ano e repicou também. Então, nessa parte, existe digamos assim, um controle muito grande disso aí. Para ser contador, então eu tive que ser bacharelando, eram 4 anos de faculdade. Depois, existe o exame de suficiência, igual da OAB, tem que fazer um exame para ver se está apto a ser contador. Agora, para ter a atividade de auditor, você faz um exame para a CVM e um outro exame do Banco Central. São exames de 3, 4 horas cada um. Então, eu fiz o exame de suficiência, eu fiz o exame da CVM e fiz o exame do Banco Central. Certo? E por ano, eu sou obrigado, por lei, a participar de cursos de formação, que a gente chama de educação continuada. Então, são 40 horas por ano. Então, uma semana por ano, os auditores são obrigados a passarem para a auditoria educação continuada. Antes da pandemia, os cursos todos eram presenciais. E com a pandemia, os cursos ficaram sendo à distância. Então, por exemplo, amanhã, terça-feira, às 9 horas, eu entro no curso, vai até as 12h30, e na quarta-feira também. Nessas são 8 horas, vai me dar 8 pontos. Então,
E o que acontece é o seguinte: quanto mais está a economia crescendo, também existe uma certa segmentação da atividade. Então, existe o contador que cuida só do terceiro setor, como também existe o auditor só do terceiro setor. Tem contador auditor que cuida de indústria, o outro é só de comércio e varejo, pequeno varejo, o outro só de hoteleiro. Então, na realidade, o contador ficou uma espécie de um guardião dos bens, de zelar pelos bens patrimoniais. E não ficou restrito a somente as pessoas jurídicas. Hoje também tem muito contador que dá um grande respaldo às fortunas à pessoa física, dentro do seu imposto de renda, onde você aplica, onde você não aplica, o que você faz. Então, o ramo da contabilidade é muito vasto, muito grande. Então, essa é que está sendo a atividade. Eu, na minha profissão, eu me formei como economista, nunca exerci a função de economista, sempre fui administrador, gerente e diretor de instituições financeiras do mercado financeiro, e daí só quando eu saí da empresa, que eu fui ser auditor. Daí que eu fui fazer faculdade de contabilidade com 51 anos. E já estou formado há 20 e poucos. Isso aí. Mas essa é a contabilidade, tá? Como um todo, é uma visão geral. Quer dizer, em qualquer tipo de comércio, de atividade, se existe uma emissão de nota fiscal, você vai precisar de um contador. O próprio Rotary precisa de um contador para sua escrituração. Todas as instituições que têm um CNPJ, de algum modo, simples ou complexo, tem que prestar conta para o fisco. Você na Muito atividade bem. que você, ele tem lá também, né? Você também sofre. Quantos mil impostos? Qual é o teu custo de hora homem para pagar imposto? Né? Acho que, Ô, Mário, resumidamente, Parabéns, é uma companheiro. visão, tá? ô, Mário, muito, muito obrigado, muito bem explanado, né? E acho que devemos até adotar isso. Nada melhor do que o palestrante falar do currículo dele, que falou com tanta propriedade, com tanta, assim, mostrando tantas dificuldades, né? Tantas superações que eu achei muito interessante. Muito obrigado mesmo, Mário. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, Mário, Agora, Parabéns, parabéns. companheiro. E a Adriana também, né? A Adriana também é contadora, tá aí quietinha, mas também trabalha com isso daí. Então, temos dois aí presentes qual hoje. que é a Parabéns para os atividade dois tua, aí. Adriane? Qual que é A o teu Adriana também é ramo, a da Adriane? Garra, né? A tua Adriana, né? É? Contabilidade Garra, né? Isso, é. O nosso é escritório de contabilidade. Nós estamos há 30 anos no mercado já. Eu sou formada em contabilidade, formada em direito, pós-graduada em gestão tributária. E a minha vivência é um pouco diferente, né? Porque o meu é contabilidade. Eu falo que contador de contabilidade ele vive uma outra realidade, porque a gente acaba tendo que entender de todas as áreas. Mas é bem interessante o que o Mário falou, essa parte de auditoria, a parte de compliance, que agora é muito atual, tá bem pujante essa atividade nas empresas. Então, é muito interessante. Parabéns, Mário. Obrigado. E essa parte de compliance, cada vez mais, e cada vez existe uma pressão governamental nos nossos trabalhos, a gente precisa. Então, é um trabalho investigativo, quer dizer, você está desconfiando, quer dizer, a gente é obrigado a desconfiar do dono da empresa. Mas aí esse é o grande problema. E tanto é que eu quero ver quais são os acontecimentos que vão acontecer com lojas americanas, e com certeza os responsáveis contábeis vão passar mal dentro do Conselho Federal de Contabilidade, né, Adriane? Por exemplo, o Banco Pan-Americano, quando faliu, o auditor foi suspenso por 2 anos de suas atividades pelo Conselho Federal de Contabilidade. Se a Adriane fizer algum erro, proposital ou não, se alguém fizer uma denúncia no Conselho Fiscal de Contabilidade, vai lá para o conselheiro e os caras vão analisar se ela está trabalhando dentro das normas da profissão ou não. Não é isso, Adriane? O que é mais difícil dos clientes, no nosso caso, entenderem é justamente isso, que contador, diferente de advogado, o contador responde com os bens próprios, que nós respondemos civil e criminalmente por atos que não são praticados por nós.
Mas nós temos, na verdade, que ficar orientando o cliente. Por isso que, igual no escritório, nós temos seguro de responsabilidade, praticamos, todos os clientes têm que assinar a carta de responsabilidade de administração anualmente, porque é uma forma de proteger o escritório, né? Preservar. Porque os E outra, empresários, eu sei que tem bastante empresário no grupo, nem sempre gostam do que os contadores falam, que os contadores passam, as orientações, mas nós respondemos para os bens particulares em todas as ações do cliente. só uma particularidade, dentro da profissão, então eu tenho que montar, dentro da auditoria, eu tenho que montar meus papéis de trabalho. Para que é isso? Para demonstrar, para quando eu for fiscalizado, demonstrar que eu realmente agi dentro das normas legais. E eu sou obrigado a guardar esses papéis por 5 anos. Então, todo o meu trabalho desde 2023, eu tenho que guardar os meus papéis até 2029. E posso ser chamado dentro desse período por 5 anos, em qualquer momento. Daí, pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela CVM ou Banco Central, ou mesmo de alguma encrenca que o juiz queira solicitar uma perícia nos trabalhos da gente. Nos escritórios de contabilidade, escritórios comerciais, a fiscalização ela não tem uma regra específica, né, como é na parte de auditoria. Mas nós recebemos a cada 4, 5 anos, passa um fiscal e aí a gente tem que apresentar todos os documentos. No caso da contabilidade comercial, é o contrato de prestação de serviço da contabilidade com o cliente, e esse é o principal documento, né? E aí, se ele encontra alguma irregularidade ou alguma ausência, aí que ele vai começando a fazer solicitações. Mas geralmente é mais os documentos dessa relação, que comprova essa relação contabilidade-cliente. Mas é uma atividade bem interessante. Não só interessante, como gigante. Eu gosto muito da minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, gosto muito da contabilidade. Isso é uma coisa importantíssima. Fazer do seu afazer o seu lazer, né? Deixa de trabalhar, isso é importantíssimo. Parabéns também. Eu não tinha te citado como contadora, ou como contabilista, ou como guarda-livro, né? Acho que ela é mais nova, não é guarda-livro, não, né, Mari? Não, guarda-livro os nossos pais para cima. A nossa faixa já virou contador normal. A alegria do contador agora... é quando bate o balanço. Vamos ouvir agora um convidado que eu achei melhor eu não falar, até porque eu não falo bem, e não conheço tão bem quanto ele conhece e quanto ele é ativo nessa atividade. Começou bem novo, eu comecei já com mais idade que ele. O Anderson Bernardes vai falar sobre a Guarda Civil. Fica à vontade, Anderson. Inclusive o seu currículo, porque cada um está falando o seu. Abre o som, Anderson. Não abriu o som. Tá ouvindo? Perfeito. Ok? Ok. Ok, abriu. Quando o Pedro falou sobre o currículo, eu até quase me escondo aqui porque eu não lembrava de ter sido solicitado. Mas agradeço aí a oportunidade. Várias das pessoas que estão aí participando desta reunião já nos conhecem do dia a dia da cidade. Parabenizo, aprendi já muita coisa. A Michele inspirou o outro colega. Eu falo que já anotei aqui uma frase, viu, Michele, que eu não tenho que controlar minha filha, eu tenho que orientar na questão da educação à distância. O seu Mário Klein, também sou técnico em contabilidade,
formado aqui na Escola 1º de Maio, sou bacharel em Direito, e por não exercer há muito, não refletia sobre a amplitude, né, do trabalho dos contabilistas, né, quantas das áreas os contabilistas atuam e da importância. Tem um tio que é contabilista, Luiz Antônio. Fala sobre a Guarda Municipal. A Adriane falou bem que nem todo empresário gosta do que o contador ou contabilista fala, e eu sou obrigado a seguir aí na linha dela e falar que nem todas as pessoas gostam quando o guarda municipal atua. Nós iniciamos na Guarda Municipal no ano de 2000, a lei de criação é de 1999, e eu posso afirmar que nesses 23 anos, muitas coisas mudaram, a sociedade mudou, a tecnologia avançou em muito, os desafios sociais, e aí os otarianos sabem bem quantos são, né, Aldo? Os desafios sociais, principalmente na nossa cidade, e eu costumo afirmar que quando praticamente tudo dá errado, a responsabilidade é das polícias. Então, a gente acaba tendo no dia a dia a responsabilidade de controlar ou organizar o desafio que é a população em situação de rua na nossa cidade, o que não é diretamente uma responsabilidade policial. A gente acaba lidando com desinteligências de toda sorte, desde o ambiente de trabalho até a questão familiar, o que não é, no fim da linha, uma responsabilidade da polícia. A gente acaba lidando com o animal que está na faixa de areia da praia, com a pessoa que está com um som alto, o que também não deveria ser uma situação de polícia. E por quê? Porque as pessoas, invariavelmente, não sabem no meio social quem é o fiscal, quem é a enfermeira, quem é o professor, quem é o contabilista, mas certamente elas sabem quem é o guarda municipal, quem é o policial militar, porque estão ali uniformizados, fardados. E quando não se resolve uma demanda do cidadão ou da cidadã, a ineficiência recai sobre você que está ali sendo abordado no momento. E a Guarda Municipal tem uma dificuldade ainda maior. Até o momento atual, as pessoas ainda ficam na dúvida: é polícia? Não é polícia? Pode fazer? Não pode fazer? Prende? Não prende? Tem poder de polícia? Não tem poder de polícia? E aí até este conceito, né, do que é poder de polícia, os contabilistas podem auxiliar, que está no Código Tributário Nacional, que o fiscal municipal tem, que o guarda municipal tem, que o auxiliar de fiscal tem, e não no Código Penal ou Código Processual Penal. Então, a gente sofre um pouco também com a desinformação de uma parcela da sociedade que, por desconhecimento, acaba nos cobrando de algumas ações que não nos cabem. E aí a gente acaba dependendo de que outro setor, outras pessoas tenham ali a sua obrigação cumprida, e nem sempre é isso que acontece. E aí a gente está acostumado a tomar as pancadas aí no dia a dia de serviço. Discorrendo um pouco sobre as atividades da Guarda. Hoje, como a Guarda Municipal do Guarujá está distribuída no que concerne às competências, às atribuições. A gente tem, inicialmente, um grupo grande de guardas que ficam em alguns próprios públicos. As pessoas tinham também o hábito de escutar que Guarda Municipal tem que tomar conta de patrimônio. Na verdade, a Constituição Federal nunca trouxe esse termo patrimônio. A Constituição refere-se à proteção de bens, que aí são bens de uso comum, que pode ser a praça, o calçadão, a praia, bens dominiais e os próprios públicos, que entram em uma categoria de lugares, unidades utilizados pelo poder público. Então, bens, serviços, e aí é a proteção ao serviço do fiscal, ou do enfermeiro que está em um pronto-socorro, ou da professora que está lecionando, e sim das instalações. Então, o termo "a guarda deve tomar conta de patrimônio público" não existe em nenhum texto legal. O que existe é a proteção dos bens, serviços e instalações, e que foi acrescido pela Lei Federal 13.022, de 2014, a proteção da população.
Este é um ponto que muita gente, até muitas das vezes com um grau de formação alto, desconhece. Passando dos próprios públicos, nós temos as viaturas no dia a dia da cidade. Hoje, no Guarujá, nós temos uma divisão de 3 coordenadorias. Então, a primeira coordenadoria atua do Guaiúba a Pitangueiras. Então, Guaiúba, Astúrias, Pitangueiras, Tombo, Santa Rosa, Santo Antônio, todos os bairros aqui desta região. A segunda coordenadoria atende toda a área de Vicente de Carvalho, todos os bairros de Vicente de Carvalho. E a terceira coordenadoria da Enseada ao Rabo do Dragão. Estas viaturas, elas percorrem, além dos próprios públicos, as vias, e muitas das vezes se deparam com as ocorrências que eu citei aqui, que referem-se aí ao código de posturas, a ocorrências que não diretamente estão ligadas ao arcabouço de atividades diretamente da Guarda Municipal. Temos o grupamento ambiental. Hoje, possivelmente, aí, se alguém tiver um problema com abelhas, se acionar a Polícia Ambiental vai solicitar que acione aí 153, que é o telefone da Guarda Municipal, e é um grupamento de defesa ambiental formado por guardas municipais que faz esse manejo, como faz a remoção aí de bicho preguiça, animais marinhos encontrados na orla da praia, é acionado aí o Gremar, dentre outras funções. Temos o grupamento de força-tarefa, que é uma das atividades hoje mais complexas, que tem relação com a tentativa de controlar novas invasões na cidade, atendimento de ocorrências de perturbação de sossego, atendimentos desses pancadões ou pistões, para ilustrar bem o acompanhamento disso. Nessa Operação Escudo, por exemplo, todas as construções irregulares e barracos utilizados pelo crime organizado para a guarda de armas, drogas, foi o grupamento de força-tarefa que acompanhou a Polícia Militar e a Polícia Civil e efetuou aí o desmonte de barracos, derrubada lá na Vila Baiana, aqui no Vicente de Carvalho, na Chaparral, de vários comércios até utilizados pelo tráfico de drogas. Grupamento de trânsito, que é um outro desafio muito grande na nossa cidade, que há décadas carece aí de uma melhor engenharia de trânsito. Nós temos o grupamento de trânsito, nosso colega Vladimir atua ainda e atuou por muito tempo, né? Então, a gente tem aqui na cidade, num feriado como o que ocorreu, um gargalo enorme, porque a cidade aumenta, o turismo quantitativo aumenta, só que as vias são as mesmas há 3 ou 4 décadas. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, que também as polícias militares e civil não fazem a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, hoje, são aproximadamente 100 mulheres que contam aí com, seja no serviço, seja em casa, seja no deslocamento para buscar um filho, com o telefone desse grupamento para proteção. E a violência doméstica é algo, infelizmente, crescente cada vez mais na nossa sociedade, atingindo todas as camadas econômicas, né? Nós temos mulheres assistidas que moram nas áreas mais nobres da cidade, como temos, obviamente, mulheres da periferia também vítimas de violência, e aí vocês devem imaginar qual é a dificuldade de uma viatura adentrar a um bairro periférico, mesmo que seja para proteção de uma mulher que tenha ou esteja sendo vítima de violência doméstica. Nós temos o setor de monitoramento, Copom, que é o 153, onde temos também algumas câmeras, sobretudo na região leste da cidade, na Enseada e Pernambuco, que são monitorados por guardas. É um setor que conta, muitas das vezes, também com um policial militar, e é o setor que recebe todo tipo de chamada, desde maltrato animal até prática esportiva em horário inadequado, som alto. Esse setor recebe todas as chamadas e aciona os setores que devem atender as ocorrências, cada qual dentro da sua atribuição. E temos aí os projetos sociais, que particularmente eu ouvi no início da reunião, antes de começarmos oficialmente, o Vladimir falando sobre o trabalho na creche Romazini, o trabalho que é necessário para termos resultado aí daqui a 15, 20 anos, e é um setor que nós temos guardas que
atuam na oferta de oficinas esportivas, karatê, judô e futebol para crianças, sejam meninos ou meninas. É um trabalho onde a Guarda Municipal tenta evitar com que a criança, que muitas das vezes não tem aí uma condição econômica dentro da família, praticar um esporte pago em alguma escolinha, esteja lá na sede da Guarda Municipal, em alguns centros comunitários, tendo, além do esporte, como a Michele citou também, a orientação para que não vá para o caminho errado. Para finalizar, eu faço aí um desabafo ou um pedido de reflexão, porque aqui no grupo é um grupo seleto de pessoas formadoras de opinião. Eu penso que não há investimento maior na cidade hoje a ser feito que não na questão de segurança. Aí alguém pode falar, poxa, mas e aí a habitação, a questão social, a saúde e daí por diante? Guarujá é uma cidade onde a gente tem como principal fonte de receita o IPTU e as outras receitas todas advindas aí, as maiores advindas da prestação de serviço. E a gente só vai ter uma cidade que presta muito serviço se nós não tivermos uma cidade que tem como principal propaganda a violência. Então, caso a gente avance para uma cidade mais segura, com um planejamento, um plano municipal de segurança mais exequível, mais evidente, obviamente com uma publicidade, a gente consegue ter aí um aumento de receita que aí sim a gente consegue melhorar a prestação de serviço, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja no turismo e daí por diante. Porque se nós não tivermos uma cidade vendida, né, no sentido positivo da palavra, com a segurança que as pessoas necessitam, a gente vai continuar tendo muita dificuldade na entrega de serviços de uma cidade que, infelizmente, muitas das vezes, a miséria, a falta de avanço na questão estrutural propicia benesses para alguns poucos, mas um prejuízo para a maioria, que talvez nós estejamos aí inclusos nesta maioria prejudicada com a condição, um planejamento e uma gestão mais produtiva. Por enquanto é isso, meu amigo Vladimir. Muito bem. Obrigado, Anderson. Se expressou muito bem e com coisas assim, do tanto que a guarda é abrangente, né? Do tanto que é abrangente, das dúvidas que ainda restam, as indagações que ainda muita gente tem dúvida. Eu, particularmente, sei que quem gosta de guarda é criança e quem está precisando. Quem foi roubado, quem foi agredido. Duas coisas que eu já vi até hoje nesses 23 anos. É a criança que faz tchau, que pede para tirar uma foto, ou alguém que está numa situação difícil. Só para finalizar, Vladimir, eu gostaria de citar, nós tínhamos aí uma dúvida muito grande da sociedade, boa parte da sociedade, em relação à questão do armamento, né? Se os guardas estariam capacitados ou não a estarem armados. Faço questão de frisar inicialmente que, para estarmos armados, há toda uma legislação federal prevista lá no Estatuto do Desarmamento em relação ao teste psicológico, treinamento, avaliação periódica e daí por diante. E o segundo ponto a ser registrado é que desde 2018, ou seja, há 5 anos, nós temos um número alto de guardas municipais armados, e eu penso que ficou já evidente, né, que o índice de letalidade das guardas municipais e da Guarda do Guarujá é mínimo. Tivemos 2 ou 3 ocorrências onde algum guarda municipal fez uso do disparo de arma de fogo. Não há ocorrência negativa, né, que tenha envolvido aí guardas municipais com o uso indevido de arma de fogo, e que era uma preocupação compreensível, né, da nossa sociedade. Como aqui a gente fala com pessoas ativas na sociedade, é importante fazer esse registro aí, que a legislação federal nos obriga a termos alguns critérios para estarmos armados,
e em 5 anos não se percebe aí nenhum abuso, nenhuma arbitrariedade ou ocorrência que deixe evidente algum despreparo do nosso efetivo. Qual que é o Obrigado. efetivo da Guarda Municipal hoje? O efetivo hoje é de 342 guardas municipais. Mas, seu Mário, só para aí parece muito, né? O senhor ter uma noção. Se nós pegarmos um prédio, aqui a gente tem a característica de termos um município com 2 prefeituras, né? É a prefeitura lá que é o prédio Moacir dos Santos Filho e o Rafael Vitiello, os 2 próximos um do outro ali. Em um só, que é o Moacir dos Santos Filho, só aquela unidade nós temos aí 10 guardas empenhados. São 3 guardas em um plantão de 12 horas, 3 guardas em um plantão em outro plantão de 12 durante o dia e 2 guardas em cada noite. Então parece assim, nossa, mas onde estão 342 guardas? Aí eu dou exemplo de um posto, um único posto que ali tem, desculpa, falhei. São 11 guardas, são 10 guardas Sim. na parte externa e uma guarda que fica no gabinete. Então, um único lugar utiliza aí 11 guardas municipais. Ok, obrigado. Michele? Michele? Abrindo aqui, estava abrindo o áudio. Anderson, parabéns pelos seus esclarecimentos. Muita coisa que você falou, realmente, a gente não tinha nem noção. Então, já vou deixar registrado aqui o convite a participar do nosso projeto Rumo, que é o projeto de profissões, onde vários profissionais de várias áreas vão falar sobre sua vida profissional e inspirar os nossos jovens. Então, já fica aqui registrado o nosso convite. Se tudo der certo, acredito que no começo do ano que vem a gente consiga fazer esse projeto, né, Vladimir? Com certeza. Eu, a partir de agora, espero me empenhar e até tirar o atraso aí do que tive, porque eu acho importantíssimo. A educação, como citei aqui por várias vezes a Neike Romazini, os 5 básicos, eu achei uma coisa, é o que pode melhorar para os nossos filhos e netos. Eu acredito nisso. Guilherme? Queria parabenizar o Anderson aí, muito bem explanado aí. Eu tenho uma dúvida, a Guarda Municipal, ela atua 24 horas ou ela tem um período aí vespertino, diurno, vespertino somente? Guilherme, boa noite. Ela atua 24 horas, mas sem dúvida alguma no período noturno o efetivo é muito menor, né? Nós chegamos a ter em alguns dias, por exemplo, para atender a cidade toda, 4 viaturas para atender aí a cidade toda. Então, atua 24 horas sim, mas o efetivo muito menor, com as dificuldades que eu explanei aqui, tá? Eu quero deixar bem pontuado que não é algo pontual com este governo, são nos 23 anos que nós atuamos, muitas das dificuldades. Muitas das vezes a gente depende do atendimento de outro setor que durante a noite não está funcionando, não tem viatura à disposição, e essa é uma realidade da assistência do serviço de assistência social, a realidade do serviço de fiscalização, de proteção animal, e daí por diante, tá? Mas o nosso trabalho é 24 horas, sim. Não, legal. Parabéns. Eu vejo assim um policiamento muito bem ostensivo, preventivo, né? Porém, a visibilidade que eu vejo maior é durante o dia mesmo. Na parte noturna, até equipes especializadas como Romu, Choque, a gente não tem tanta essa sensação deles estarem presentes, né? Por isso surgiu essa dúvida. Mas beleza, bem esclarecido aí. Parabéns aí mais uma vez aí. Obrigado. Alguém quer Mariano, tirar ou falar alguma coisa? Mariano, tá aberto aí? Está aberto, Mariano, pode falar. Parabéns, Anderson, pela tua explicações aí. Foi muito legal e eu acabei votando em você a pedido do Vladimir ou Barbosa, como vocês falam aí, tá? Você até nos representa muito bem aí na cidade.
o nosso companheiro Mário tinha alguma dúvida sobre os CONSEG da cidade, nos quais você já participou várias vezes e também foi muito cobrado, muito exigido pela segurança da nossa cidade. E como é que andam os nossos CONSEG aí, Anderson? Até é complicado falar de pessoas que não estão presentes, Mariano, mas estão bem devagar, na minha opinião, né? Eu lembro que nós tínhamos aí, por exemplo, o CONSEG David de Carvalho com a presidência do senhor Oswaldo, que ele cobrava muito, mas participava muito para apoiar aí nas questões estruturais. Hoje eu vejo que os CONSEGs estão aí com uma atividade muito pouco participativas. Há uma dificuldade, a gente sabe que como os rotarianos, né, muitas das vezes nós abraçamos causas que quando chegamos de início temos um ônibus e no desenrolar das atividades, quando o trabalho se faz necessário, temos um Fusca. E assim eu acredito que seja nos CONSEGs. Para terem ideia, eu lembro que no ano de 2016, salvo engano, eu fiz um trabalho que, ao meu ver, era muito importante com a formação de um Conselho Municipal de Segurança, onde nós criamos, dentro deste decreto, um Fundo Municipal de Segurança, só que as doações, o recurso advindo deste fundo para ser utilizado dependeria aí da anuência dos representantes dos 3 CONSEGs. Resumindo, esta legislação não foi implantada até hoje. E eu penso que poucos desafios são tão grandes hoje quanto a questão da segurança. A sociedade civil pode se engajar, pode cobrar, pode participar um pouco mais. A atuação dos CONSEGs hoje, não sei bem por qual motivo, porque por não estar em uma posição de comando, não participo como representante aí da instituição, tampouco do poder público, mas já foram muito mais ativos. Lembro que nós tínhamos lá o Leandro aqui no centro, nós tínhamos o senhor Cunha, o seu Oswaldo lá em Vicente de Carvalho, o CONSEG iniciada as reuniões na Associação de Moradores na Gerson Maturana eram muito efetivas e hoje falta participação. Isso aí. Muito bem. Bom, pessoal, eu não vou me alongar mais, nós já estamos no horário, numa segunda-feira, sei que todo mundo tem suas atividades, mas só lembrando, dia 18, temos a visita virtual, dia 22, a presencial, que ficou estabelecida, que vai ser em Bertioga, eles que vão cuidar do protocolo, restaurante. E durante a semana, nós vamos nos falando no grupo para irmos confirmando a presença. Só uma coisa que adianto, a presencial é preciso que se confirme e se pague até o dia 15, devido à organização que não é fácil. Quem já organizou não é fácil. Eu não sei se todos ficaram satisfeitos por ser em Bertioga, mas devido a uns atrasos, uns imprevistos aí, não pôde ser aqui, que seria. E para finalizar, agradeço a presença, a paciência, a boa vontade da nossa professora, do nosso contador e do nosso GCM e de todos os outros companheiros aí em se dispuser. E, Adriana, da próxima eu vou dividir o tempo do Mário com você, tá bom? E muito obrigado pela sua presença, tá bom? Adriana, saudade de você, tá? Nós que falta bom, muito. Começa a voltar devagar. Ela está voltando. Você faz falta. Voltando Obrigada, Cecília. A saudade e a falta devagar. E outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, nós não estamos em poucos, né?
com certeza em função das atividades de cada um, e numa segunda-feira nunca foi fácil para ninguém. Para deixar bem claro, me cobrem, estou à disposição, me corrijam, sugestões, puxões de orelha, estejam à vontade, todos. E para finalizar, eu peço uma saudação ao Pavilhão Nacional. Boa noite, pessoal. Uma boa semana. Deus abençoe a todos aí. Tchau, Boa tchau. noite a Parabéns, todos. Mário, companheiro. Parabéns.